Você sabe o que é continuidade? Gente, o que é continuidade? Como evitar erros de continuidade? Quando a gente fala em continuidade, em erros de continuidade, muita gente acha que é a continuação do livro. Não é a continuação do livro. Por exemplo, o meu personagem está sentado. Eu estou lá escrevendo uma cena que esse personagem está sentado, né? Aí na outra cena ele está em pé. Mas se eu não escrevi que ele levantou, como que ele está em pé? Então esse é um erro de continuidade. O meu personagem está com boné. Aí ele sai na rua e o sol queima a cabeça dele. Mas ele estava com boné. Então, se ele estava com boné, não ia queimar a cabeça. É um erro de continuidade, né? E eu vejo muitos erros. Lembra que eu falei que a gente fica chato? A gente vai ver esse tipo de coisa, tá? E eu vejo muitos erros de continuidade, inclusive em livros famosos, livros de escritores muito bons, histórias muito boas de escritores famosos, e de repente erro de continuidade estraga o livro. Para a gente que é mais chato, que vai estar olhando essas coisas, a gente vê com mais facilidade. O leitor comum tem mais dificuldade porque ele está só pensando na história. Mas se ele vê o erro de continuidade, na hora de fazer uma classificação do livro, ou seja, ele vai lá, por exemplo, você está vendendo numa grande livraria virtual, né? E aí ele vai lá colocar lá 3, 4, 5 estrelas. Às vezes, por um erro de continuidade, ele coloca 2 estrelas em vez de colocar 5. A história é ótima, ele coloca 2 estrelas. Ou nos comentários da classificação lá que ele está colocando do livro, ele coloca assim: olha, o livro é muito bom, gostei, tal, a história prende, tal, mas... E vocês sabem que tudo que vem depois do mas apaga o que está antes. Mas tem um erro de continuidade muito feio, que o personagem estava de boné, saiu na rua e queimou a cabeça, o sol queimou a cabeça dele. E aí você fala assim: o livro é bom, mas tem esse erro. Acho que eu não vou comprar esse livro, né? E é assim, sempre que tem um mas, esse mas ele apaga tudo que veio antes, na cabeça das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse erro de continuidade. Assim, os erros mais comuns são esses: o personagem está numa posição, depois ele está em outra, ele está sentado, aí de repente ele está em pé, ele está com o relógio, ele está sem o relógio. Isso a gente vê em filme, mas em filme tomem cuidado. Uma coisa é livro. No livro, o erro de continuidade, ele é um erro mesmo. Muitas vezes, erros de continuidade são colocados em filmes propositalmente. Ninguém fala que foi de propósito, mas a gente sabe que foi. Que é justamente para os youtubers, para as pessoas comentarem sobre esses erros, mas falarem sobre o filme. É uma propaganda gratuita. Então eles fazem, às vezes você vê que foi um erro crasso, que nenhum diretor amador deixaria passar aquele erro. Então você vê que foi de propósito, tá? E é justamente para as pessoas falarem: nossa, olha o erro que tem aqui de continuidade e tal. Aí fica discutindo sobre o filme, falando, e fala várias vezes o nome do filme, várias vezes isso fica na cabeça da pessoa. Aí a pessoa às vezes vai assistir o filme só para achar o erro, só para ver o erro. Então, isso em filme é uma coisa, agora no livro não é colocado de propósito, eu nunca vi um escritor colocar um erro de continuidade de maneira proposital. Então vocês tomem cuidado. E como que eu vou evitar? Quais são as maneiras para evitar um erro de continuidade? Primeira coisa, você escreve por cenas que acontecem. Então você está lá, os personagens estão numa sala de reunião, aquela reunião toda é uma cena. Aí eles saem e vão pegar o avião. Pegam o avião e vão até tal lugar. Isso é outra cena. Então você está escrevendo cenas. Quando você está escrevendo uma cena, nunca para na metade, tá? Nunca você está, por exemplo, eles estão numa reunião, eu estou cansado, eu preciso dormir, então eu vou continuar essa reunião amanhã. Não, você vai fazer erro de continuidade, tá? Mas eu vou dar uma lida antes. A lida que você dá é muito rápida, então pode ser que você erre, ainda é arriscado. Então o ideal é você sempre terminar a cena, sempre fazer a cena inteirinha. Então você está lá escrevendo, mesmo que você não é para escrever cansado, mas se você tiver, ou você não escreve a cena, não começa, ou se começar, vai até o final. Você escreve a cena até o final, você terminou de escrever essa cena, aí você deixa um link para a próxima cena, para a próxima parte que você vai escrever. Deixou esse link, aí fica fácil, você já sabe o que estava lá atrás,
e aí você continua. Mas aí, mesmo que os personagens estejam de pé, eles já estão no avião. Quer dizer, ninguém vai estar no avião de pé, a menos que eles estejam embarcando. Mas mesmo, por exemplo, o personagem estava sentado, estava todo mundo na reunião, aí termina essa cena. Aí, de repente, o personagem está em pé dentro do avião guardando a mala. Tudo bem, não tem problema. O problema é o personagem estar sentado lá na reunião e ele está em pé para atarrachar a lâmpada que estava ruim. Quer dizer, ele não levantou. Você tem que colocar que ele levantou e aí ele foi lá mexer na lâmpada. Tá? Então, você tem sempre que manter a continuidade. A continuidade é muito importante. E eu faço questão de fazer um vídeo só sobre isso, porque eu vejo muito erro de continuidade. É uma coisa que me incomoda mesmo, tá? Eu tomo cuidado, não sei, de repente alguém lê meu livro e encontra um erro de continuidade. Eu tomei todo o cuidado do mundo, mas erros acontecem e erros aparecem, tá? E aí são aquelas surpresas, você fala, caramba, de repente apareceu isso daí, agora já está impresso, não tem o que fazer. Tomara que só esse daí veja, não é só esse leitor veja e os outros não vejam. Mentira, todos vão ver, tá? Então, tomem cuidado sempre. O principal é isso. Primeiro, não escrever cansado, né? Porque aí você vai saber todos os detalhes, não vai errar detalhe. E segundo, você sempre terminar a cena antes de ir dormir, de ir jantar. Eu estou escrevendo essa cena, deixa eu escovar os dentes lá e já volto. Pronto, quebrou, tá, gente? Começou, você sentou lá no computador, começou a escrever sobre a reunião, a reunião, o Adalberto levantou, o Adalberto sentou, só para a hora que você terminar a reunião, tá? Só nesse momento é que você pode parar. Assim você evita os erros de continuidade que são chatos e são comuns. E uma coisa que vocês não vão conseguir evitar é assistir o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.